Estamos no ar com o podcast Desobediência Sonora, edição 143. Neste programa, apresentamos os 10 anos da Marcha da Maconha de São Paulo, com o coletivo DAR, gravada no dia 15 de abril de 2018 na Rádio Antena Zero, localizada no centro da cidade de São Paulo. Todas as quintas vão ao ar os programas do Desobediência Sonora, às 18 na web Rádio Antena Zero, com novas entrevistas, e das 22 à meia-noite na Rádio Comunitária Cantareira, com seleção musical e explorando todo o nosso arquivo de podcast. Mais sobre o nosso trabalho no desobedienciasonora.mineral.org. The team call a bomb bomb. The was all Jamaican. With a different style, different fashion. You know? Tell me say one thing, Nancy can't understand. One thing, Nancy can't understand. Salve, estamos aqui no ar com o programa Desobediência Sonora. O Desobediência Sonora é uma mídia independente paulistana que desde 2013 vem trabalhando, desenvolvendo diversos podcasts, atividades musicais, rodas de conversas, dentre outras diversas coisas. E na nossa primeira edição aqui na Antena Zero, a gente tem o prazer de anunciar o coletivo DAR, a Ju, para falar dos 10 anos da Marcha da Maconha. Então estamos aqui com a Ju, com o Suna, com o Flávio, Fernando, todo mundo. Salve. Flávio Chiclé. Ju, primeira pergunta. Primeiramente, bem-vinda aqui ao programa Desobediência Sonora. Ju, como que começou a organização da Marcha da Maconha? O que é a Marcha da Maconha? Como que ela começou? Como que ela é organizada? Enfim. Bom, primeiramente, salve aí todo mundo. Boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. Valeu pelo convite aí ao Desobediência Sonora. A Marcha da Maconha aqui em São Paulo, ela tá fazendo 10 anos esse ano, né? 10 anos queimando tudo. E a marcha se organiza desde 2008, como Marcha da Maconha São Paulo, desde 2008. A gente começou com pouquíssimas pessoas no Parque do Ibirapuera. A marcha começou em 2008, ela tinha mais ou menos 50 usuários e usuárias no Parque do Ibirapuera. E durante os primeiros anos a marcha foi proibida, né? Foi proibida pela polícia, foi proibida pela justiça, até o ano de 2011, quando a gente sofreu uma grande repressão na Avenida Paulista, aqui na Consolação, toda a região aqui do centro. Voltamos, apesar da repressão, para buscar os nossos presos na delegacia no 78DP. Depois, na semana seguinte, marchamos novamente e nesse mesmo ano o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão por unanimidade dizendo que a Marcha da Maconha não poderia ser mais proibida porque não era apologia fazer o debate político sobre a política de drogas no Brasil. Então, desde então, a marcha foi, digamos assim, legalizada e quando a gente parou de ter que lutar pelo direito de marchar, a gente passou de fato a se organizar nos vários eixos de debate que envolve a política de drogas. Muita gente pensa que a Marcha da Maconha é um movimento de um bando de vagabundo, maconheiro, universitário, gente de classe média, mas a gente está mostrando ano após ano que a marcha é muito mais do que isso. A marcha é um movimento pelo fim da guerra às drogas, contra o encarceramento do povo pobre, preto e periférico, da juventude e contra, enfim, todo o sistema de extermínio da juventude pobre no país, também no mundo. É um movimento mundial, né, que já acontece há muitos anos em várias cidades do planeta. E aqui em São Paulo a gente tem se organizado cada vez mais a partir das marchas periféricas, as marchas regionais, que acontecem antes da marcha central, que é no final do mês de maio. A marcha se organiza, respondendo especificamente a tua pergunta, como um movimento amplo de articulação entre vários coletivos, pessoas soltas. Tem partido político de esquerda, tem gente que é anarquista, tem gente que não se organiza politicamente e tem os coletivos que já há muitos anos, como o coletivo DAR, se organizam em torno do debate da guerra às drogas. E a gente se reúne basicamente a partir de janeiro, fevereiro de cada ano para organizar a marcha que vai acontecer em maio. E nesse primeiro semestre a nossa agenda é toda ela Marcha da Maconha.
reuniões que acontecem aqui no centro e também, como eu disse, as reuniões regionais em cada região da cidade, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, para as marchas periféricas. Né? É um movimento apartidário, no sentido de que a gente não depende ou não apoia nenhum partido político. Por outro lado, a gente reúne uma série de organizações e grupos e indivíduos com as mais diversas posições políticas, mas que têm em comum o antiproibicionismo, ou seja, a ideia de que a proibição das drogas é um fracasso, é um projeto de controle social que é muito recente na história da humanidade e que precisa acabar já, imediatamente. Hoje você falou aí pra gente que na Marcha da Maconha não é muito mais além do que as pautas comportamentais, que muita gente critica e tudo mais. E aí hoje a gente tá vendo uma escalada aí a escalada da repressão aí, com a morte da Marielle aí, que aconteceu no Rio de Janeiro, a intervenção militar, todas essas coisas. E aí eu queria que você falasse pra gente mais da questão da guerra às drogas, isso mais detidamente sobre isso. Porque às vezes as pessoas acham que não, só uma pausa, só quero fumar um beck de boa, e a gente sabe que fumar um beck no centro é muito diferente do que você fumar um beck na periferia. Fala um pouco mais pra gente disso. Pode pá. Cara, assim, a questão das drogas, né, a questão da maconha, na perspectiva do coletivo DAR, ela é uma questão que atravessa muitas escalas, muitos níveis na nossa vida cotidiana, né? Ela vai desde a questão da liberdade dos nossos corpos, daquilo que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo, o que a gente vai ingerir, né? A gente vive uma sociedade que estimula o consumo de antidepressivo, de ansiolítico, de todo tipo de analgésico e remédio. Uma sociedade que tem no álcool, né, um dos seus pilares milenar mais importante, né? E, enfim, outras diversas substâncias como o café, que provocam alteração da consciência, né? Que são substâncias psicoativas. E as drogas que são ilícitas, que são proibidas, elas não são tão diferentes dessas que a gente já usa, que já são legalizadas. Então a questão que se coloca em primeiro lugar a partir do nosso corpo é por que algumas drogas são proibidas e outras não, né? Porque quem é que diz pra gente qual é a substância que a gente pode colocar no nosso corpo e como que a gente usa essa substância, né? Então é uma questão, em primeiro lugar, de liberdade, de autonomia contra o autoritarismo do Estado e o moralismo religioso de setores conservadores que querem dizer pra gente o que a gente vai consumir. Foram esses os setores responsáveis pela proibição das drogas há mais ou menos 100 anos. Para além disso, como você bem disse, a questão das drogas é uma questão política. Não se trata apenas de uma questão individual, de uma liberdade do meu corpo, do que eu vou colocar para dentro. É uma questão política no sentido de que, através da guerra às drogas, se promove, pelo menos desde os anos 70, a partir do momento em que o Nixon, presidente dos Estados Unidos, declarou oficialmente guerra às drogas, se promove o encarceramento em massa, né? E o assassinato de pessoas que não servem aos propósitos de quem está no poder. Então, para falar mais claramente, quando a guerra às drogas começa nos anos 70 nos Estados Unidos e se estende para o resto do mundo, ela começa visando prender e criminalizar movimentos que vão desde os movimentos pelos direitos civis, ou seja, o movimento negro contra o racismo, né, a questão dos direitos civis nos Estados Unidos que estava de fato fervendo naquele momento, né, com os Panteras Negras e tudo mais, e também contra os movimentos anti-guerra, os movimentos que se posicionaram contra a guerra do Vietnã,
enfim, toda a cultura hippie, alternativa, que se coloca naquele momento, nos anos 70, contra a guerra. E a gente sabe, né, por que os Estados Unidos invadem países. Estamos aí nessa semana vendo o que está acontecendo na Síria. E essa guerra contínua, ela encontra na questão das drogas um belo pretexto para criminalizar, de um lado, pessoas negras que estão lutando por direitos, por igualdade, contra o racismo, e de outro lado, pessoas de esquerda que estão se posicionando contra um certo projeto de poder e de controle, né? E aí, chegando mais perto de nós aqui, né, Brasil 2018, o que a gente viu nesses últimos 10 anos de Marcha da Maconha? A gente viu o Brasil chegar na 3ª posição do país que mais prende no planeta. Então a gente tem a 3ª maior população carcerária do mundo, né? O país tem uma taxa de encarceramento que entre os homens chega a 220% de crescimento nos últimos 10 anos. Né? Esses números são números oficiais do Estado. Uma população de 700 mil pessoas encarceradas. Boa parte dessas 700 mil pessoas encarceradas está encarcerada por conta do chamado tráfico. Né? E a gente sabe quem é que vai para a cadeia por tráfico nesse país. Né? Não são os senadores donos de helicóptero com meia tonelada de pó. Né? São, na verdade, os jovens negros de periferia que estão, digamos, no pequeno varejo, no pequeno comércio da droga, né? É como a gente comparasse o vendedor da loja de tênis no shopping com o dono da Nike, né? E a gente proíbe os tênis da Nike e vai combater o vendedor da loja do shopping e não o dono da empresa, né? O cara que faz girar o capital. As drogas, elas representam no mundo também a 3ª maior economia. Então, na verdade, a questão da guerra, ela gira capital e gira capital para um setor muito específico, né? São, enfim, grandes proprietários de terra no campo, né? Latifundiários, senadores da República, deputados, alguns até no STF, dizem. Temos também aqueles banqueiros que lavam o dinheiro da droga, porque esse dinheiro não fica na favela, isso é muito evidente, né? Se a questão do tráfico tivesse na favela e nas periferias das cidades, isso já teria sido resolvido, mas a gente sabe que o aparato todo de guerra às drogas não se volta para o lugar onde o dinheiro está girando e o poder está se movimentando, né? Então a gente sabe que tem muito interesse na manutenção dessa guerra. É uma economia que, embora seja a 3ª maior economia do mundo, ela gira na ilegalidade, e isso faz com que o ganho se multiplique, né? De alguma maneira, é muito mais lucrativo você ter um negócio que você não precisa pagar imposto, que você não precisa pagar direito trabalhista, que você não precisa ser regulamentado e fiscalizado. Então a guerra às drogas, além de tudo, é muito lucrativa, e ela representa esse grande pretexto para estabelecer o controle das populações pobres e de todos aqueles que não se calam e que não concordam, né? Acho que no caso da Marielle, ela vinha há bastante tempo denunciando ações de grupos de extermínio no Rio de Janeiro, né, ligados à própria polícia, ao próprio Estado, e o que indica para nós que quem matou a Marielle foi o Estado, e é o Estado que promove essa guerra, aliado a interesses, enfim, capitalistas que estão no poder. A intervenção militar no Rio nos parece uma intensificação, um acirramento dessa lógica com fins eleitorais. Não é? Porque, claro que nos últimos anos a gente vê na TV o governo dizendo que a economia está melhorando, que as coisas estão melhorando, mas na realidade, na prática da vida real do trabalhador e da trabalhadora, as coisas só pioraram.
Então, com fins eleitorais, de conseguir manter, de alguma forma, o poder que está estabelecido aí desde 2016, a intervenção militar nos parece uma boa maneira de fazer um grande espetáculo televisivo, né? Seguindo essa lógica de que a população está com medo e que a violência cresce, então vamos colocar o exército nas ruas e aí nos sentiremos mais seguros, né? A realidade é que mais jovens estão sendo mortos, mais pessoas estão sendo presas injustamente e o consumo de drogas nunca foi tão popular e tão grande na nossa sociedade. Então aquilo que a guerra às drogas declara combater, fracassou. Agora a gente vai, falando de polícia, né? A gente vai falar um pouquinho dela agora, só que nas músicas. A gente vai ouvir o Anticorpos com Polícia Genocida e a clássica Mercenárias com Polícia. Bom, voltamos aí com o Desobediência Sonora, agora aqui na Antena Zero. Aí tô aqui eu, o Fernando Konesuke e eu, o Suna, com a Ju aqui da Marcha da Maconha e do coletivo DAR, Desentorpecendo a Razão. E a gente ouviu agora nessas músicas aí, Anticorpos com Polícia Genocida e Mercenárias com Polícia. E aí já pegando o gancho de novo da polícia, você falou bastante sobre intervenção militar. Você pode falar mais um pouquinho sobre ela? Porque é uma questão bem complexa e aí tem coisas que não estão na superfície que não dá pra gente saber. Então, o que tá rolando com essa intervenção militar? É isso, Suna. Acho que a questão da intervenção militar, o buraco é mais embaixo e é muito mais complexo do que a gente conseguiria falar aqui em 5 minutos. Mas um pouco para dar um panorama geral, ao contrário do que muito se diz e se propagandeia por aí sobre a questão do tráfico, do combate às drogas, a intervenção militar ela vem impulsionada pela Firjan, que é a Federação das Indústrias e dos Empresários do Rio de Janeiro, é a nossa Fiesp, né, como se fosse a Fiesp aqui de São Paulo. E a Firjan ela fez um grande lobby para impulsionar essa intervenção militar, para impulsionar de alguma maneira um acirramento no combate ao crime, mas que não tem nada a ver com tráfico de drogas. Na verdade, tem a ver com um crescente roubo de cargas, né, as taxas dos roubos de cargas,
que afetam os grandes empresários, os grandes fornecedores, né, os fornecedores de celular, né, de eletrodomésticos, de computadores, enfim, todo tipo de carga mais valiosa que chega ao Rio de Janeiro, com o aumento nos últimos anos dos roubos de carga, e isso é dado científico, essas entidades empresariais, patronais, começaram a pressionar o governo federal, o governo estadual, a tomar uma atitude. E é nesse contexto que vem a intervenção federal no Rio de Janeiro, né? No contexto de proteger a propriedade privada das elites que estão, enfim, vendo os seus lucros diminuírem com o aumento do roubo de cargas. Esse aumento do roubo de cargas, existem várias hipóteses, né? Uma delas é que com a disputa entre facções criminosas pelas bocas do Rio de Janeiro, somado à questão da disputa entre as milícias, que são grupos paramilitares, né, ligados à própria Polícia Militar do Rio de Janeiro, mais a disputa da Polícia Militar e da Polícia Civil e de outros grupos de poder e de interesse no controle de comunidades, de regiões periféricas no Rio de Janeiro. Essas disputas fizeram com que setores do crime tivessem que ampliar os seus negócios na questão do roubo de carga, já que o tráfico estava, de alguma maneira, sofrendo, enfim, a guerra. A gente vê aqui em São Paulo com o PCC, com o monopólio do PCC. A guerra não ajuda os negócios, né? A guerra, como disse muito bem o Mano Brown numa entrevista recente, a guerra não favorece os negócios, não interessa para o crime a matança generalizada e toda essa disputa de poder pelas armas no Rio de Janeiro. Isso prejudica os negócios. E assim o crime vai de alguma forma virando para encontrar outras áreas, né, de atuação. E é nesse sentido que vem a intervenção militar, portanto, muito mais interessada na proteção da propriedade privada das elites empresariais do que, de fato, num combate sincero às drogas e ao consumo de drogas e à venda de drogas, porque esse combate ele não se dá no varejo, ele teria que se dar no atacado. Ju, diante desses 10 anos da Marcha da Maconha aqui em São Paulo, a gente pode pontuar algum avanço em relação a poder fumar maconha na rua, assim? A gente fica pensando até os modelos de legalização do Uruguai, o processo de descriminalização em Portugal, enfim. Aqui no Brasil a gente tem algum avanço em relação a usar, a plantar, a usar para fim medicinal? Enfim, queria que você pudesse comentar um pouquinho, Ju. Olha só, Cone, da nossa perspectiva, né, do coletivo DAR, a gente vê aquela velha história, né, quando a gente ganha perdendo. Então, sim, é possível ver alguns avanços, especialmente no sentido da mudança de mentalidade, né? A Marcha da Maconha, que em 2008 juntou 50 pessoas no Parque do Ibirapuera, no ano passado, 9 anos depois, ela tinha pelo menos 50 mil pessoas na Avenida Paulista fumando maconha, sem qualquer intervenção policial. Então a gente vê uma mudança de mentalidade, um crescimento do movimento antiproibicionista, né? O debate cresce e com ele cresce a reação dos conservadores, cresce, né, toda a reação e a gritaria de bolsonaros e figuras desse tipo, né, figuras conservadoras, moralistas e que não querem perder o controle sobre setores lucrativos como comunidades terapêuticas e clínicas de reabilitação ou de desintoxicação de uso de drogas, que têm ganhado muito dinheiro com a guerra, né? Da nossa perspectiva, então, a gente vê em primeiro lugar um avanço na mudança de mentalidade. O debate ganhou sociedade, tanto é que estamos aqui fazendo um programa de rádio falando sobre a Marcha da Maconha e sobre a guerra às drogas. Isso talvez não fosse possível 10 anos atrás. A gente vê esse debate e mesmo pensando assim nas eleições, né, também ano eleitoral,
Todos os candidatos precisam se posicionar sobre a questão das drogas. Esse é um debate, é uma questão que está colocada aí na agenda, no debate público do nível mais macro, institucional, partidário, eleitoral, até nos bairros, nas praças, nas escolas. Cada vez mais a gente vem fazendo esse debate. E claro, a reação, ela também cresce. A reação a isso, ela tá cada vez mais raivosa, né? E mais sangrenta. A polícia, enfim, cada vez mais violenta, reprimindo, não na Avenida Paulista, porque isso a gente já garantiu, mas nas quebradas de São Paulo a gente vê o que acontece, né? Todos os dias, molecada tomando enquadro e sofrendo a repressão ainda por causa de um baseado, né? Ainda 2018, ainda temos que lutar por essa merda. Agora, falando ainda de avanços e de modelos, né? Para nós no Coletivo DAR, o mais importante é de fato essa mudança de mentalidade e a gente abrir brechas, abrir fissuras na proibição para desobediência, né? Leis injustas precisam ser desobedecidas e é assim que a gente acredita poder transformar as coisas, né? E não numa política de gabinete, no Congresso, ainda mais esse Congresso lixo que a gente tem, ou depender de uma decisão do STF para legalizar a maconha no Brasil. Desde que o Alexandre de Moraes chegou lá e sentou em cima do processo, a gente não vê essa perspectiva no curto prazo. Por outro lado, cada vez mais a gente vê a galera desobedecendo e a Marcha da Maconha é, no nosso ponto de vista, o maior ato de desobediência coletiva que acontece nessa cidade, porque são 50 mil pessoas fumando maconha e a gente legaliza na prática, né? Não vamos esperar uma lei, não vamos esperar uma decisão judicial, vamos legalizar hoje, agora e cada vez mais. E aí nas quebradas pensar também como é que a gente garante e equaciona a partir de uma perspectiva da legalização, né, do fim da proibição da maconha, para começar, como é que a gente garante que essa molecada que está trabalhando no varejo tenha também espaço para plantar o seu, para formar clubes, cooperativas, enfim, formas de associação de pessoas, de coletivos que produzem e distribuem e consomem e talvez até que vendam a sua maconha, né? Infelizmente, o modelo dentro do capitalismo é o modelo capitalista, é o modelo de mercado, é o modelo que está aí mais preponderante, né, nos países que já legalizaram, e o grande exemplo desse modelo é os Estados Unidos. A maior parte, né, já vários estados dentro dos Estados Unidos legalizaram a maconha para uso recreativo, alguns apenas para uso medicinal. Mas os Estados Unidos, que é o país que iniciou a guerra e botou a gente nesse buraco, já está legalizando, já faz alguns anos. Enfim, isso é um mercado gigantesco, se produz todo tipo de coisa a partir da cannabis, né, dessa planta que é a maconha. E esse mercado nos Estados Unidos está ganhando muita força. Alguns estados, como Colorado, chegaram a ter excedente de impostos em torno do mercado da maconha, e isso ajudou a tirar os Estados Unidos da crise econômica de 2008. Por outro lado, a gente tem modelos como o modelo uruguaio, que é um modelo via Estado. O Uruguai criou uma espécie de Petrobras da maconha, né? Fez uma legalização com controle estatal, então muito mais via Estado do que via mercado, que por um lado, interessante, né? É uma regulamentação, isso quebra, né, o tráfico no que diz respeito à maconha especificamente, né? Por outro lado, com as lutas dos movimentos antiproibicionistas no Uruguai,
que se uniram a movimentos LGBT e a movimentos feministas, conseguiram vários avanços sociais no Uruguai, para além da legalização da maconha, também a legalização do aborto, né, a regulamentação do casamento homoafetivo. Enfim, a partir da luta desses movimentos, o que se conseguiu no Uruguai foi uma forma de legalização que, de um lado, permite lojinhas, coffee shops que vendem a maconha, e de outro lado permite também o autocultivo, mas com controle estatal e com a obrigação de que quem planta precisa se cadastrar, quem compra precisa se cadastrar. Então o Estado tem todo o controle dos usuários, o que para nós que acreditamos na autonomia e na liberdade não é exatamente uma maravilha, não é mesmo? Agora a gente vai terminar esse primeiro bloco e vamos também, outro gancho de música, né, que a gente sempre pega, ouvir Los Crudos com Las Madres Lloran, não sei como fala em espanhol, sou ruim de pronúncia, e aí a gente vai pro intervalo e volta logo menos. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Estamos aí de volta com o programa Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, nessa primeira edição especial sobre os 10 anos da Marcha da Maconha aqui de São Paulo com o Coletivo DAR, com a Ju. Ju, continuando o nosso assunto, qual que é a configuração hoje que a gente tem em São Paulo e no Brasil, né? Pensando na lei de drogas de 2006, por exemplo, se eu for pego com 2 parangas na Paulista, eu posso ser preso. O que essa lei fala? O que a gente tem hoje colocado, Ju? Muito boa pergunta, Cone. Bom, em primeiro lugar, se você for pego, você pode ser preso? Depende, você é branco ou você é negro? Começa aí. Aonde você tá? Você tá no centro, na Paulista, ou você tá no Grajaú? Você tá lá no Cachoeirinha? Tudo depende de quem você é, aonde você tá, porque a lei de drogas é racista e é classista, né? E eu que sou uma mulher branca, moradora do Butantã, eu tenho a maior tranquilidade pra fumar meu baseado na rua. Todo lugar que eu vou eu legalizo e tá suave. Agora, pra um moleque negro, que é pobre, que tá com uma roupa mais ou menos, se ele tá aqui na Paulista ou no Grajaú, meio que dá na mesma, porque se ele for negro, ele vai ser parado e a polícia tem esse moleque como alvo preferencial, né? Então tem essa questão do racismo, que assim, a guerra às drogas, ela nasce racista, ela tem isso como alvo, ela começa a partir do racismo. Então tem essa diferença. Agora, falando da lei, né? A lei de drogas em 2006, ela veio com uma promessa de aliviar a barra para os usuários e de combater o tráfico. O que a gente viu nos últimos 12 anos desde a lei de drogas foi uma explosão no encarceramento, né? A lei, ela não faz diferença objetiva entre o que é uso e o que é tráfico, o que faz com que a decisão seja basicamente da polícia, do delegado, do juiz, mas principalmente da polícia ao escolher quem ela vai abordar. E aí o famoso 12 de condomínio, né? Aquele playboy que faz o seu pequeno varejo ali no condomínio na Vila Madalena, esse cara dificilmente vai ser alvo, né? A questão
é que na guerra às drogas somos todos traficantes, e até passar um baseado poderia ser considerado tráfico no Brasil com a atual lei de drogas, né? Então a gente vê na prática, esse é o recorte: quem é pobre, quem é negro, quem é periférico vai rodar, e quem não é tem uma proteção, tem uma chance a mais aí de tanto usar, quanto vender, quanto plantar com mais tranquilidade, porque não é alvo da polícia, né? Por outro lado, a gente tem visto avanços no sentido do uso medicinal, né? É um avanço tímido e é um avanço muito limitado, porque o que acontece com todo o movimento antiproibicionista, né? Não apenas as marchas, mas até associações de mães e pais que lutam para que seus filhos tenham acesso ao remédio, né? A maconha, ela é considerada remédio para várias doenças, vários males, como a epilepsia, né? Como glaucoma, como mal de Alzheimer, até como redução de danos para as pessoas que estão aí lutando contra o câncer, fazendo um tratamento de quimioterapia, ou mesmo tratamento do HIV. Então, como a maconha ela tem esse uso medicinal milenar muito importante, houve um avanço na luta pela legalização via medicinal, né? Nos últimos anos a gente viu algumas mães e pais que lutam para garantir o remédio para os seus filhos, e com essa pressão durante anos, a Anvisa acabou de alguma forma regulamentando a importação do canabidiol, que é o CBD, né? Uma das substâncias, junto com o THC, uma das substâncias que está presente aí na cannabis, na maconha. E essa substância tem um amplo potencial medicinal. Ainda falta muita pesquisa, mas já sabemos de muita coisa que ela pode fazer para quem está doente, para quem está enfrentando aí uma epilepsia ou outras doenças raras até, que não são resolvidas com os remédios farmacêuticos que existem, né? Então a regulamentação pela Anvisa permitiu que essas pessoas tivessem acesso ao canabidiol importado dos Estados Unidos ou da Europa, de países onde esse uso já é legalizado. Qual que é o problema dessa regulamentação da Anvisa? O problema é que para importar o canabidiol, uma mãe que tem um filho com epilepsia vai precisar gastar uns 10 mil reais por mês, né? Então a luta nesse momento está no seguinte ponto: a gente quer ter a possibilidade de plantar a nossa erva em casa e poder fazer o nosso remédio, né? Fazer ele de uma forma mais barata, porque a importação, enfim, dessas empresas, a própria a empresa da aspirina, como é que chama? Bayer. A própria Bayer já patenteou, enfim, substâncias derivadas da cannabis para uso medicinal, e está obviamente ganhando muito dinheiro com isso. Então a questão que a gente sempre coloca no Coletivo DAR é legalização para quem? Quem é que vai ter acesso a esse uso medicinal? No mais, estamos na ilegalidade, né? Estamos na ilegalidade e acreditamos que a desobediência eventualmente abre brechas nesse muro, e esse muro uma hora vai cair. Bom, agora a gente vai ouvir mais uma música, e aí não sei, pra todo mundo, o Cólera foi uma das primeiras bandas aí que fez a gente pensar nessas questões. Eles saíram com um CD novo, que é póstumo ao Redson, né? Que agora com o novo vocalista, o Wendel, a gente vai tocar a música nova, o hino do Cólera agora. Observar, te conceder.
sente a repressão. Era o golpe de ditadura militar. Anos 70, explosão. Acordou. Molecada tá na rua com guitarra e bateria. Todos estão dizendo que o som já vai chegar. Punk, rock and roll. A censura não vai aprovar. Não vamos calar. Estamos de volta aí com Desobediência Sonora. E aí a gente tá aqui com a Ju, do Coletivo DAR, falando sobre os 10 anos da Marcha da Maconha. Desobediência Sonora aqui eu, o Fernando Konesuki e eu, o Suna. Esqueci de falar quem era eu, né? Mas aí, ô Ju, fala pra gente, a gente percebeu nesses últimos anos uma descentralização da Marcha da Maconha para vários atos regionais, desde a base mesmo, vocês fazendo atos desde o começo do ano, né? Conta pra gente como são esses atos regionais e também o bloco feminista também, que é bastante forte quando a gente fala de Marcha da Maconha. Hoje em dia a gente já pensa, já associa o bloco feminista. Fala um pouco pra gente sobre essas questões. Boa, Suna. Seguinte, como eu disse, né, no início, desde que a Marcha da Maconha parou de ser proibida e a gente pôde marchar tranquilamente, todos os anos, desde 2012, a gente vem se organizando em blocos, né? Então, o primeiro desses blocos que se organiza na Marcha da Maconha é o bloco feminista, já em 2012, mas não é o único, né? A gente tem bloco LGBT. O ano passado teve o Bloco pela Liberdade do Rafael Braga, que é esse jovem negro que foi preso no Rio de Janeiro com a desculpa do tráfico também. Então teve a marcha, ela é composta de vários blocos, né? Tem o bloco do cultivo, tem o bloco medicinal, tem o bloco das mães pela legalização, tem o bloco até dos ciclistas pela legalização. O que não falta é bloco na Marcha da Maconha. Mas a partir aí dos últimos 3 anos, né? Então podemos dizer 2015, para além dos blocos na Marcha da Maconha, a marcha começa a se organizar de forma regional, né? A partir das marchas periféricas. A gente entende que essa não é uma pauta da classe média branca universitária, né? Essa não é uma pauta simplesmente, eu quero poder comprar o meu baseadinho na lojinha e fumar em paz. Não é isso, não é disso que se trata. Essa é uma pauta da juventude negra, essa é uma pauta das periferias, que é aonde a corda estoura, né? É aonde a guerra come solta. Então essa é uma pauta periférica e negra, né? E a gente passa então em 2015 a organizar as marchas regionais periféricas, né? A marcha da Zona Norte, a marcha da Zona Sudoeste, lá no Jardim Arpoador, a marcha da Zona Leste, que esse ano se organiza em São Mateus, a marcha, enfim, são várias marchas aí pela cidade, né? Elas não se organizam necessariamente por bairros, mas por região, tentando aí juntar, então, toda a Zona Sul, que é gigantesca, na marcha da Zona Sul. A Zona Norte a mesma coisa, a Leste a mesma coisa.
né? Mas sempre a partir das periferias. E aí, desde fevereiro, tá tendo reunião, tá tendo a organização para essas marchas que antecedem a Marcha da Maconha, né? E aí, acho que só antes de dar a letra da agenda aí, 10 anos de Marcha da Maconha, a gente tem uma agenda cheia, mas antes de dar essa letra, falar por que o bloco feminista, né? Por que um bloco feminista na Marcha da Maconha? O que tem a ver guerra às drogas com feminismo? Cara, pra variar, as mulheres são mais afetadas por essa guerra, né? Embora não sejam as mulheres que são o alvo da prisão, da cadeia, são as mulheres que vão visitar seus filhos e seus companheiros. Você vai numa fila de presídio em dia de visita, você só vai ver mulher, né? São essas mães que vão chorar a execução, o assassinato dos seus filhos pela polícia em cada quebrada de São Paulo e do país, né? As mulheres, até na divisão do trabalho dentro do tráfico, elas têm uma posição inferior, né? Existe uma divisão sexual do trabalho dentro do tráfico, e o que cabe às mulheres não são os postos de comando, né? E até para nós, usuárias, pensar, será que o meu uso é autônomo como mulher, né? Eu consigo fazer meu uso desde a hora de plantar ou de comprar a minha droga? Ou será que esse uso é mediado por um homem, né? Até na hora de bolar um baseado, muitas vezes o uso da mina, quem vai pegar a maconha é o cara, é o companheiro, é o namorado, é o irmão, é o primo. E muitas vezes a gente, até no uso, a gente tem uma posição diferente da dos homens. E outras duas coisas importantíssimas para o nascimento do bloco feminista da Marcha da Maconha aqui em São Paulo são as seguintes. Em primeiro lugar, a questão do aborto, né, que é proibido também no Brasil, e assim como a proibição das drogas, isso tem um efeito nefasto e sombrio, principalmente sobre as mulheres, né? O fato das drogas serem proibidas e do aborto ser proibido tem efeitos muito parecidos, por exemplo, na nossa saúde, né? No direito da gente acessar, enfim, redução de danos, informação, como usar, ou como diminuir o uso se for o caso, ou como parar o uso se for o caso. O usuário e a usuária são estigmatizados, e as mulheres que usam drogas são tidas como vadias, vagabundas, loucas, né? Pra nós, o bom mesmo é usar ansiolítico e antidepressivo. A sociedade não quer que a gente use drogas e seja dona dos nossos corpos. E a outra coisa que fez nascer o bloco feminista da Marcha da Maconha é o machismo dentro do movimento antiproibicionista, né? Graças à luta do bloco feminista da Marcha da Maconha, hoje quem fala nos espaços tá muito mais equilibrado, né? Você vê mulheres falando e tocando a luta da Marcha da Maconha, organizando o movimento, como eu tô falando aqui. Tem outras mulheres na Zona Norte organizando bloco feminista periférico, tem mulheres à frente da manifestação, né, puxando o bonde, cuidando da divulgação da marcha, da panfletagem, fazendo a arte, fazendo segurança, pensando no cuidado, como é que a gente vai se cuidar na manifestação pra galera não passar mal, né, como é que fecha o trânsito. E em todos esses momentos você vê as mulheres à frente, né? E isso foi uma necessidade que a gente viu de combater o machismo dentro do movimento, que muitas vezes expõe a mina como a propaganda de cerveja, como se fosse mais um objeto a ser consumido. E, bom, nós mulheres não somos objeto, nós somos sujeitos da luta, e estamos aí tocando essa parada e vamos continuar cada vez mais, vocês que nos aguardem. Ju, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, primeiramente, mas antes queria que você pudesse falar quais são as perspectivas para a marcha desse ano. Vai ter muita fumaça mesmo na Paulista, é verdade que vai ter uma neblina tão grande que a gente não vai enxergar absolutamente nada. E queria que você pudesse passar uma agenda também, porque tem muita coisa que tá rolando e vai rolar. Por favor, Ju. Bom, sobre a fumaça na Paulista, quem viu já sabe, né? Quem já foi nos últimos 9 anos já sabe como é que é.
E quem não viu ainda vai ter que ver esse ano, no dia 26 de maio, a partir das 14h, no MASP. A gente vai sair do MASP às 4h20 e vai descer a Avenida Brisadeiro em direção à Sé, com muita fumaça. Eu só tenho a dizer, assim, apareçam e vejam com seus próprios olhos o que é o maior ato de desobediência dessa cidade e desse país. A agenda da Marcha da Maconha. A agenda da marcha tá, assim, bombando. A gente tá com muita coisa, principalmente por essa descentralização da marcha nos bairros, nas periféricas. Já teve, né? No último domingo, reunião lá na Zona Sul, no extremo sul de São Paulo, no Grajaú. Já teve encontro do Bloco Feminista Periférico na última terça-feira. E desde fevereiro a gente está se organizando com muitas atividades. E eu vou falar agora as próximas atividades. Aí para você que está na região da Zona Sudoeste, Campo Limpo, Taboão, Butantã. Vai ter reunião terça que vem, dia 24, às 19h, lá no Jardim Arpoador, no Café Mesóclise, para organizar a marcha da Zona Sudoeste, que vai sair no dia 19 de maio, às 14h, lá na praça, em frente ao Extra Jaguaré. Tem também, no dia 29 de abril, domingão aí, de feriado, às 14h, o Levante Canábico da Zona Leste. Vamos se levantar aí, Zona Leste, na Estação Corinthians Itaquera, dia 29, às 14h. Temos também, no dia 1º de maio, Marcha da Maconha na Zona Leste, a partir das 2h20, e essa vai ser em São Mateus. Alô Periferia, alô São Mateus, alô Extremo Leste, bora marchar pelo fim da guerra. Dia 3 de maio, às 19h, lá no Bexiga, na rua 13 de maio, número 70, tem reunião do Bloco Feminista da Marcha da Maconha. Atenção, mulherada, bora se colocar aí na frente dessa luta, que não queremos mais depender dos boy pra fazer o nosso rolê, tá certo? Vamos chegar aí dia 3 de maio na reunião do Bloco Feminista. E no dia 20 de maio, Marcha da Maconha Zona Norte, às 2h20, na Avenida Edgar Franco, em frente à Capela Malha. Tudo isso, atividades pré-Marcha da Maconha. Para encerrar, dia 21 de maio, Roda Feminista. As mulheres vão fazer uma festa lá no Bexiga, às 19h. Toda a mulherada tá convidada para chegar. Vai ter dance hall, vai ter só alegria. E 26 de maio, sábado, 2h20 no MASP. Saímos às 4h20. Marcha da Maconha São Paulo, 10 anos queimando tudo. Infelizmente, a gente está encerrando aí esse primeiro programa Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. A gente podia falar aqui sobre várias questões até a noite, mas infelizmente não dá. E aí a gente encerra, a gente vai colocar agora uma música que o pessoal do DAR, a Ju especificamente escolheu, que é o Dom L com Cocaína. E eu também queria dar um salve aqui final, que não tem muito a ver com o assunto, pros metroviários e as metroviárias que foram aí recontratadas, os 37. Pra quem não sabe, eles foram mandados embora por fazer greve em 2014, batendo de frente contra o Alckmin, né? Essa pessoa legal, que a gente sabe muito bem do que se trata. E eles foram readmitidos aí essa semana e, dá um salve pra eles, da hora, a gente fica muito feliz, isso é muito importante pra luta que tá... Só a luta muda a vida. Com certeza, só a luta muda a vida. E aí, deixo aqui com o Cone o encerramento aqui do primeiro programa. Para acessar todo o conteúdo nosso do Desobediência Sonora, acesse desobedienciasonora.milharal.org. Valeu! Valeu, galera. Salve aí. 26 de maio, Marcha da Maconha. As ruas já não cabem mais carros, a câmera não cabe mais fotos, a nuvem já não cabe mais vídeos, a ação não sabe mais o propósito. Tô temperado que ficou insípido, tão bons modos que ficou inóspito, tô colorido que ficou ridículo, tô cheio que ficou um vazio nórdico. Mas ela apareceu tipo, foi como se eu botasse meus óculos de 10 graus, ela sem um filtro me deixou legal até esse ar tóxico. Mudou o mundo como Karl Marx que
Paris, dançou na chuva com os helicópteros. Devo ter usado narcóticos. Eu tava no backstreet, quase não volto mais. Foi quando ela colou no meu inferno e pediu uns 2 do caos. E me deixou offline, e me deixou offline. Como se não fosse nada, a Jaque do Jazz. Ela fez do tóxico sexy no meu Ghetto Paradise. E me deixou offline, e me deixou offline. Cidade de Deus cético. Eu tava fora tipo Carlitos, ué. Ela reativou o elétrico, mudando o fim de filme tão clássico e se sentindo no outro tão épico. Você com minha língua tão rápido, você foi bater no concreto. É que era um fim de tarde letárgico, num estacionamento qualquer, no fim do mundo. Eu comandei espetáculo. Se pá, eu estelei um voyeur por tudo. 2 dias sem dormir, acelera minha missão. Ela me vinha missão tão perigosamente. Eu tava no backstreet, quase não volto mais. Foi quando ela colou no meu inferno e pediu uns 2 do caos. E me deixou offline, e me deixou offline. Como se não fosse nada, a Jaque do Jazz. Ela fez do tóxico sexy no meu Ghetto Paradise. E me deixou offline, e me deixou offline. Então vamos chapar pelas ruas de São Paulo como Belchior. Meu amor, eletrificado como Belchior. Meu amor, e gritar alucinado como Belchior. Meu amor, meu amor. Vamos dar um calote em um hotel de luxo como Belchior. Mandar fuder o mundo como Belchior. E ultrapassar correndo as Ferraris do engarrafamento. Cabo Vesto me deu, catação no tempo. Só o ouro do Rolex. Pra mim eu trago de cigarro, vagabundo, fita sujo do batata do Candelia. Eu tava no backstreet, e me deixou offline. Como se não fosse nada,